todos eles falando, a galera vindo, tietando. Isso, minha gente, isso é sinal. Isso, a gente tá sentindo o cheirinho, de candidatura forte. Pois vamos falar, essencialmente, no programa de hoje, da grande pré-campanha do Renan Santos, em especial dessa jornada que ele tá fazendo em Brasília, que está dando o que falar. Renan que fez um discurso empolgante, um discurso assim impressionante ali entre os prefeitos. Eu acho que inclusive vou comentar uma coisa aqui que eu estava pensando antes de vir para o programa. Esta jornada específica do Renan em Brasília e esse discurso que ele fez entre os prefeitos na minha avaliação, a parte mais, do ponto de vista institucional, mais importante da pré-campanha até agora, Bruno. Porque até então, claro, ele estava rodando todo o Brasil, ele está rodando todo o Brasil, está indo em várias cidades, conversando com todo mundo, indo para podcasts, fazendo entrevista e tudo mais. Só que desta vez em Brasília, ele teve a oportunidade de conhecer realmente toda a máquina dos municípios, todos os prefeitos, que é a parte, assim, é o pilar do Pacto Federativo Brasileiro. E eu acho que ele ter essa oportunidade e ver como as pessoas o trataram e ver o tipo de discurso que ele fez é um marco dentro da pré-campanha dele. Vamos reagir. Tem o Orlando, meu amigo, fez um tweet falando do Renan e a gente está vendo ele com os prefeitos. Vamos dar uma olhada nesse tweet, esse tweet do meu querido Orlando Lima. Vamos ver aí, nosso pré-candidato. Aí, Isso aí são os prefeitos das cidades. Reconhecendo o Renan, todos eles falando, a galera vindo, tietando. Isso, minha gente, isso é sinal. Isso, a gente tá sentindo o cheirinho, de candidatura forte. Não vou dizer candidatura vitoriosa, mas de candidatura forte. Quando os prefeitos começam a se interessar pelo que um pré-candidato tá fazendo, e eles espontaneamente eles vão até o pré-candidato, querem tirar foto, tiram selfie, pede aí pro assessor tirar foto com eles, isso é um sinal de que eles já estão considerando que esse candidato pode vir a ser presidente do Brasil. Isso já é uma espécie de antecipação daquilo que esses prefeitos podem encontrar no futuro. Porque prefeito é o seguinte, o prefeito está interessado em estar com o time que está ganhando. Eu tive, felizmente, a oportunidade de conhecer muitos prefeitos na Bahia, minha terra natal, porque eu participei de uma campanha de governador lá na Bahia, que era uma campanha grande, era uma campanha montada pelo Democratas, né? Então tinha uma estrutura de campanha muito grande e a gente rodava, em média, pra vocês verem como a gente rodava bastante. A gente rodava, em média, coisa de 5 a 6 cidades por dia. Nós íamos junto com o candidato a governo e a gente ficava rodando as cidades e ele fazia os eventos um atrás do outro, e nesse processo eu conheci vários prefeitos disso aí, vários prefeitos do interior, de Alagoinhas eu conheci de, se não me engano, de Inhambupe na época, obviamente Salvador, conheci daquela região ali perto de Pombal. Conheci, agora eu vou ter que ficar aqui tentando me lembrar, mas eu devo ter conhecido uns 20 a 30 prefeitos nessa brincadeira, e o fato é o seguinte, o interesse dos prefeitos é o interesse de estar com quem pode ganhar. Se você tem uma campanha mais forte, os prefeitos colam, se você tem uma campanha mais fraca, eles começam a sair. Então isso aí já é um sinal muito bom do que a gente está fazendo. A gente está fazendo campanha política séria, nós estamos dentro do jogo sério mesmo, e estamos falando para aqueles que importam. Eu assisti uma parte grande do discurso que o Renan fez para os prefeitos. É um discurso que ele poderia tranquilamente ter feito aqui no Análises Renais, porque é um discurso em que ele estava apresentando a lei de responsabilidade gerencial. Basicamente, Serrinha, estão falando de Serrinha, pois é, Serrinha, mas Serrinha, eu não sei se eu conhecia o prefeito Serrinha, eu acho que eu não conhecia o prefeito Serrinha. Estão dizendo que está meio desfocada a câmera, estão reclamando do microfone. Qual é o caso aí? Bom, o pessoal vai resolver, mas continuando. Eu assisti boa parte do discurso e o discurso ele está muito fino, porque o Renan fez uma coisa que é ele apontou para um dos principais problemas que nós temos no Pacto Federativo Brasileiro, que é o seguinte, eu vou explicar para vocês com calma
Um dos grandes problemas dos prefeitos e uma das grandes dores de todos os municípios brasileiros. Bom, a gente sabe, obviamente, que tem um monte de município que é mal administrado, que os prefeitos não querem nada, que eles querem basicamente roubar ou ficar manipulando a população com shows, showmícios e coisas desse tipo. A gente sabe que esse é um problema. Só que há um outro problema. O outro problema é que os prefeitos são, via de regra, escravos dos seus deputados. Então todo o sistema político brasileiro ele foi montado inteiramente para colocar os municípios abaixo da esfera estadual, que por sua vez está abaixo da esfera da União. Então você tem um tipo de repasse de dinheiro, de tributo, que esvazia a força dos municípios e fortalece muito o Estado e fortalece mais ainda a União no repasse. E esse repasse de grana, ele acontece substancialmente via fundos municipais, né, o FPM, e via emendas parlamentares. Então você tem uma galera que é prefeito que está simplesmente na mão dos deputados. E essas pessoas elas são carimbadores de emendas de deputados. Então você tem um deputado que domina uma determinada região. Então o cara lá tem um domínio sobre uma região X aqui de São Paulo, uma região X da Bahia. E esse deputado que domina essa região tem os prefeitos dele, que são como que empregados dele, e que esses caras, assim, eles só se elegem porque os deputados bancam as eleições via emendas. Isso acontece muito no Brasil, muito. Nessa viagem que eu fiz na Bahia, por exemplo, que eu estava contando aqui no início da live, eu conheci, eu não vou falar quem é, por respeito, inclusive porque é até próximo do Kim, eles têm uma relação cordial ali no parlamento, mas eu conheci um deputado federal muito importante da Bahia, um cara grande, que ele tinha, assim, no guarda-chuva dele de influência política, 15 prefeitos. Ele tinha 15 prefeitos que eram prefeitos dele. Você chama, o deputado ele tem os prefeitos dele. Como é que se dá isso? De você ser um deputado e você ter os prefeitos seus. Essa relação estranha do legislativo com o executivo municipal, obviamente acontece porque o executivo municipal fica na mão do legislativo, na medida que o legislativo repassa o dinheiro via emendas parlamentares. Então o legislativo tem muito dinheiro, a gente está falando aí de, em alguns casos, dezenas de milhões de reais de emendas parlamentares, e esses caras fazem escola, eles fazem hospital, eles dão dinheiro para o show, eles dão dinheiro para renovar a pracinha, que é uma coisa que os prefeitos querem fazer. Então eles ficam ali dando grana para o prefeito, após que o prefeito ele fica escravo desses deputados, e obviamente ele tem que conduzir a população inteira da cidade a votar no deputado. Então este é um dos problemas principais do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro funciona como se fosse uma pirâmide. É literalmente uma pirâmide. Você tem na base lideranças municipais que têm um apelo real com a população brasileira. Então são pastores, líderes de bairro, pessoas de associação, pessoas que têm respeito e prestígio na comunidade. Estes caras têm um voto direto, eles levam aí, sei lá, 300 votos, 500 votos, 600 votos. Aí reúne um monte desses líderes de comunidade. Esses caras têm força de eleger um prefeito, especialmente em cidade do interior. O Brasil é um país que tem 4 mil, eu creio que seja coisa de 4 mil municípios com menos de 10 mil pessoas ou de 20 mil pessoas. O corte é muito baixo. Boa parte dos municípios, o operador ele vai procurar a estatística, boa parte dos municípios brasileiros tem menos de 15 mil habitantes, menos de 20 mil habitantes. É uma quantidade grande. E esses municípios, portanto, isso sem falar que, assim, em geral são municípios que têm uma região pequena ali no meio da cidade, que é mais urbanizada, e todo um entorno que é rural. Esta região, estes municípios, eles se baseiam em relações políticas que são relações quase pessoais, né? Relações que a gente pode até qualificar de pré-modernas, que não tem nada a ver com o Estado republicano, liberal, modernizado, da gestão e blá blá blá. Esse Estado aí dos sapatênis do Partido Novo, não é isso. É um Estado muito arcaico, cujas relações políticas são relações inteiramente pessoais, em que você define aí lealdade pelo vínculo com aquele grupo, e estes vínculos são mediados por essas figuras que são figuras da comunidade. Então, homens e mulheres que têm força nas suas comunidades respectivas. E essas pessoas, elas têm o poder de fazer um prefeito. E o que faz o prefeito? O prefeito coloca essas pessoas dentro da máquina pública. Então é assim que funciona a política do Brasil. Para boa parte dos municípios brasileiros. Você tem líderes comunitários que dão voto para o prefeito, aí o prefeito coloca essas pessoas dentro da máquina pública e o prefeito, por sua vez, consegue fazer alguma coisa na cidade, dado que ele não tem arrecadação. Nessas cidades o IPTU é muito pequeno, os tributos municipais não conseguem suprir
o que o município precisa. E, assim, em geral, são municípios sem atividade econômica expressiva. Então, eles não têm grandes atividades econômicas, não tem uma fábrica, não tem uma loja grande e tal. E qual é a atividade ali? A atividade é receber os repasses que são dados pela União, e a atividade econômica é receber os repasses que são dados pelo deputado federal e pelo deputado estadual, que tem autoridade dentro daquele espaço ali. E é isso que eles fazem. E aí gera-se essa pirâmide, esse maquinário estranho na política brasileira, que consiste em líderes comunitários elegendo prefeitos, prefeitos colocando líderes comunitários dentro da máquina pública, deputados federais e deputados estaduais, mas especialmente federais, repassando emendas para os prefeitos, e os prefeitos, portanto, levando a cidade a votar naqueles caras via os seus líderes comunitários. Então, o líder comunitário que elege um prefeito, por exemplo, vai eleger o prefeito, sei lá, de São José do Campos, não, que é uma cidade fuleira aqui do interior de São Paulo. Vocês que conhecem bem o estado de São Paulo, cita aí uma cidade pobre do interior de São Paulo. Pô, vocês não sabem a cidade do interior de São Paulo? Bom, vou falar da Bahia. Fala da Bahia que eu conheço mais. Então, você pega lá uma cidade como, sei lá, Ribeira do Pombal, uma cidade ok, arrumadinha, mas uma cidade simples. Aí você pega Ribeira do Pombal, ou pega outra, pega uma cidade chamada Retirolândia. Existe uma cidade chamada Retirolândia na Bahia. Aí você pega a Retirolândia. Como é que funciona a Retirolândia? Retirolândia é o seguinte, você tem lá pouquíssimas atividades econômicas, praticamente não há nada na cidade, e você tem os líderes comunitários da cidade. Esses líderes comunitários, eles são empregados na prefeitura, e a cidade recebe repasses via emendas parlamentares. Então a cidade tem um deputado que garante esta relação. E, enquanto isso, os indicadores das cidades, ou seja, como a cidade está indo em segurança, em saúde, em educação, como é que está a nota do IDEB das escolas da cidade, como é que ela está fazendo a parte de infraestrutura, tudo isso fica largado ao léu, né, largado às traças. Por quê? Porque não há nenhum incentivo para que esses indicadores melhorem. Os prefeitos, eles não vão ganhar votos se os indicadores melhorem. Eles não vão conseguir, por exemplo, mais emendas parlamentares do deputado federal deles, né? Porque o índice melhorou. Não, eles vão conseguir as emendas na medida em que eles dão os votos necessários para o deputado federal se eleger e se reeleger e ficar se reelegendo sucessivas vezes. E aí se gera a distorção que nós temos pessoas no parlamento que não têm nenhum interesse, nenhuma pauta, nenhuma grande pauta nacional, essas pessoas que estão no parlamento, simplesmente elas ficam se elegendo e se reelegendo graças ao fato que elas têm uma base estruturada dessa maneira que eu falei, e os indicadores das cidades ficam uma bosta. Então este é um dos problemas centrais no nosso país. E o Renan fez um grande discurso, em que ele endereça exatamente este problema, apresentando o problema, dizendo que o problema não é culpa direta dos prefeitos, e não é, mostrando como os prefeitos se tornam reféns dos seus deputados, como eles se tornam reféns do legislativo, e mostrando qual vai ser um instrumento a ser utilizado para quebrar esta lógica, que é justamente a Lei de Responsabilidade Gerencial. Lei de Responsabilidade Gerencial, que antes da gente reagir ao discurso do Renan, fazendo um parêntese aqui, esta lei, ela foi, o insight dela foi tido aqui pelo Renan, estava literalmente do meu lado, que ele teve esse insight. Na hora eu percebi que era um insight muito bom, e daí nós pegamos essa lei e já transformamos em texto para o livro amarelo definitivo. Então, quando vocês tiverem o livro amarelo, que aliás, diga-se de passagem, está gigantesco, né? Só um detalhe, nós temos hoje no rascunho do livro amarelo definitivo 421 páginas. Tá maluco. 421 páginas de Word no rascunho. Isso aí, quando a gente transformar, diagramar, vai dar, em minha opinião, coisa de 550 páginas, pelo menos. Nossa. Isso vai, assim, então vocês vão receber um livro amarelo que não é o programa, vocês não estão entendendo, vocês vão receber um livrão, vai ser um livro pesado, e note, o livro amarelo que vai sair, o definitivo, não é um apanhado das ideias dos 6 fascículos. Tem muita coisa que está nos 6 fascículos, obviamente, mas tem muito material novo. Eu diria que 70% do livro amarelo definitivo é material novo.
Material que não saiu em lugar nenhum e que são ideias importantes que estão sendo ventiladas na campanha do Renan em vários lugares, como, por exemplo, lei de responsabilidade gerencial. Tem todo um planejamento. Olha, tem um planejamento que fizeram super detalhado disso. Mas tá assim, tá uma coisa linda. São 30 páginas de planejamento mostrando aonde a gente vai mexer na legislação, aonde mexe na Constituição, quais são as estruturas de marcação e critérios para você aplicar as intervenções, como se dá as intervenções, como isso não fere nenhum dos princípios democráticos, nenhum dos princípios de pactuação do poder no Brasil, ou seja, como a gente consegue implementar a lei de responsabilidade gerencial, que eu vou chamar aqui de LRG, a LRG em todos os lugares, sem ferir a disposição do Pacto Federativo Brasileiro. Então, assim, tá o fino da bola. Tá muito bom esse texto. E aí temos um texto de fusão de municípios também, que mostra o problema dos municípios brasileiros. Problema que surge ali, que na verdade que se intensifica nas últimas décadas no Brasil. Então você tem, por exemplo, uma explosão de emancipações de municípios nos últimos tempos e uma falta de critério firme para isso. Recentemente houve uma emenda constitucional que veio com o objetivo de fazer isso, mas nós carecemos ainda de uma lei complementar para disciplinar a questão da fusão dos municípios. Só que existe um estudo que foi feito pela Universidade Federal da Paraíba, com 2 estudiosos sérios lá da Universidade Federal da Paraíba, que a gente utilizou como modelo para pensar a fusão de município para o Brasil em geral. E eles trazem alguns critérios, por exemplo, municípios conurbados, né, que tá um do lado do outro, que não tem uma diferença muito grande, eles poderiam ser sintetizados numa administração só. Municípios que tem um município muito pequenininho, a parte mesmo populacional, e o território é gigantesco, como por exemplo Altamira no Pará. Em alguns casos você pode transferir a administração para outro lugar ou até dividir o município, fazer mais de um município. Municípios que por vários critérios que a gente levanta ali não conseguem se sustentar financeiramente. Então eles não têm grana suficiente, eles não têm arrecadação, eles dependem demais do fundo do FPM que vai para os municípios. Então tem uma série de critérios ali que foram pensados com calma e que a gente consegue ir realmente fundindo os municípios junto com a lei de responsabilidade gerencial. Então isso está muito bem colocado no livro amarelo. Estes 2 capítulos constituem aí em torno de umas 60, 70 páginas de texto, né, o que é bastante sólido. E depois do livro amarelo definitivo ainda está sendo gestado, está sendo feito um livro inteiro só sobre fusão de municípios, que é uma coisa que o nosso querido coordenador do grupo de fusão de municípios, o João, aliás, abraço aí o João, se você estiver me assistindo essa live, por favor, saiba que eu estou fazendo referência a você. O João, lá de Santa Catarina, trabalha com Batista, ele está dentro desse projeto, ele está tocando, na verdade, está na dianteira do projeto de fazer um livro especialmente voltado para a fusão de municípios. Então é isso que a gente está apresentando para a sociedade brasileira. E assim, isso denota muito a seriedade do que a gente está fazendo, a seriedade das nossas propostas, o comprometimento de fazer algo verdadeiro para o país e não simplesmente chegar na frente e ficar falando um monte de groselha, um monte de bobagem e passar essas bobagens, passar esses chavões como se isso fosse um programa de governo. Não é o que a gente está fazendo aqui. Bom, vamos reagir a uma parte do Renan falando lá no evento dos prefeitos? Bora lá? Vamos, professor. Só aquele dado lá que você tinha me pedido, segundo o IBGE, com base no censo de 2022, cerca de 44,8% dos municípios brasileiros têm até 10 mil habitantes. Então, 44,8% tem até 10 mil. Se você bota o corte ali que em 2030 dá muito mais que isso. Então nós temos, assim, boa parte dos municípios brasileiros são pequenos, eles são bem pequenos, e nestes municípios que são bem pequenos, as relações pessoais ainda vigoram. Isso é uma coisa que a gente que é criado em capital, boa parte de vocês devem ser de capital, né? Imagino que boa parte de vocês não seja um município pequeno. A gente que é criado em capital, a gente não tem essa percepção, porque na capital as relações pessoais, elas existem em círculos muito pequenos. É a galera do trabalho, é a galera, sei lá, da academia, da escola, é isso. Mas você não tem relação com as pessoas da cidade. Interior é diferente.
Eu conheço o interior, eu sei como é que é. No interior você tem relação com as pessoas, mesmo, com a cidade, com a comunidade. Ainda existe um pouco da vivência comunitária, que é bastante idealizada pelos conservadores nas cidades do interior. Esta vivência comunitária nas cidades do interior, ela passa por uma vivência política também, porque os líderes comunitários, eles exercem uma influência real na cidade, e eles conseguem mesmo acumular votos. Do mesmo jeito que os líderes das comunidades pobres das capitais, das grandes capitais, das grandes cidades, das metrópoles. A galera que é de comunidade pobre consegue fazer isso. Então, como eu falei, este é um voto que é um voto todo amarrado. Ele está amarrado com laços muito firmes e a gente precisa, chegar lá com uma tesourinha e fazer assim, toque, cortar esses laços e abrir novos horizontes, não é isso? Vamos ouvir aí o Renan? Vamos lá. Bora lá. Melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhores indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado. É isso. É o deputado que vai servir o prefeito. Essa é a regra que nós temos que ter. Eu quero pegar os melhores prefeitos. É isso, é isso. O deputado serve o prefeito. E no fim das contas o prefeito serve a nação. Esse é o ponto, entendeu? E o presidente serve a nação e todo mundo serve a nação brasileira. Porque a ideia é você premiar quem está fazendo bom trabalho. Isso precisa atravessar todas as áreas da gestão brasileira precisam estar atravessados por essa ideia. Quem faz um grande trabalho tem que ser premiado, quem faz um trabalho ruim tem que ser punido. Simples assim, isso tem que ser categórico, porque é isso que funciona.